Tudo começou em uma noite comum, mas que acabaria marcando minha vida para sempre. Eu tinha saído tarde do trabalho, exausto e desejando apenas chegar em casa. A cidade estava deserta, como costuma ser nas noites de terça-feira, e eu decidi pegar um atalho que sempre evitava. Não sei exatamente por que eu fiz naquele dia. Talvez o cansaço tenha falado mais alto, ou talvez algo maior estivesse em jogo. O caminho passava por um túnel antigo, mal iluminado e pouco convidativo, mas parecia seguro o suficiente e economizaria pelo menos 15 minutos do meu trajeto. Entrei no túnel sem pensar duas vezes. A princípio, tudo parecia normal. As luzes piscavam de vez em quando e o som do motor do meu carro ecoava nas paredes. No entanto, algo começou a mudar. O túnel parecia se alongar mais do que deveria. Olhei para o relógio no painel e percebi que já estava dirigindo por ele por mais tempo do que o esperado. O desconforto começou a tomar conta de mim. As luzes começaram a piscar de forma errática e o som do motor parecia abafado, como se estivesse sendo absorvido pelo ambiente. Foi quando percebi que o túnel estava diferente. As paredes pareciam feitas de um material estranho, algo entre concreto e metal, com uma textura irregular e levemente brilhante. O ar estava pesado e uma sensação de alerta me atingiu como um soco no estômago. De repente o túnel acabou, mas o que vi do outro lado não era a saída que eu esperava. O lugar parecia uma versão distorcida da cidade que eu conhecia. As ruas estavam desertas, mas havia algo de errado nos edifícios. Eles eram altos, mas suas formas eram tortuosas, quase como se tivessem sido desenhados por alguém que não entendia bem como prédios deveriam ser. As janelas eram desproporcionais e as luzes lá dentro pareciam tremular de uma maneira que me dava calafrios. Estacionei o carro no acostamento, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o GPS, mas ele mostrava uma localização completamente desconhecida. As ruas tinham nomes estranhos que eu nunca tinha visto antes, e nenhuma delas fazia sentido. Decidi sair do carro e explorar, pensando que talvez fosse um problema temporário e que eu encontraria uma alma viva para me ajudar. Caminhei por ruas desertas, ouvindo apenas o som dos meus próprios passos. A atmosfera era pesada, quase sufocante. As sombras pareciam se mover de maneiras que não faziam sentido, como se o ambiente estivesse vivo e me observando. Foi quando vi as primeiras pessoas, ou pelo menos achei que eram pessoas. Elas estavam paradas em uma esquina, vestidas de maneira antiquada, como se estivessem presas em outra época. Seus rostos eram indistintos, como se uma névoa os encobrisse. Quando me aproximei, todas se viraram para me olhar, mas sem fazer nenhum som. O desconforto era insuportável e algo em mim dizia para não me aproximar mais. Decidi voltar para o carro e tentar encontrar a saída daquele lugar. Mas quando cheguei onde deveria estar meu veículo, ele simplesmente não estava mais lá. Era como se tivesse desaparecido. O pânico começou a tomar conta de mim, mas forcei minha mente a se acalmar. Olhei ao redor e vi uma pequena loja com luzes fracas piscando na fachada. Talvez ali eu pudesse encontrar alguém para me ajudar. Entrei na loja, mas não havia ninguém atrás do balcão. As prateleiras estavam repletas de produtos com rótulos estranhos, em uma língua que eu não reconhecia. Havia latas, pacotes e garrafas, mas tudo parecia velho e empoeirado, como se ninguém tivesse tocado naqueles itens por anos. Quando me virei para sair, encontrei um homem parado na entrada. Ele era alto, magro e usava um terno preto que parecia fora de lugar. Seu rosto era pálido e seus olhos eram tão profundos que pareciam não ter fim. "Você não deveria estar aqui", ele disse com uma voz que soava como um eco distante. Antes que eu pudesse responder, ele apontou para a porta. "Volte por onde veio, rápido." Saí da loja sem questionar, mas o caminho de volta parecia diferente.
As ruas se tornaram ainda mais distorcidas e o ambiente parecia se fechar ao meu redor. Foi quando vi o túnel novamente. Ele estava à minha frente, mas algo estava errado. A entrada parecia pulsar, como se fosse feita de carne viva. Mesmo assim, sabia que precisava passar por ele. Não havia outra opção. Corri pelo túnel, sentindo o ar ficando mais pesado a cada passo. As luzes piscavam de maneira frenética e o som de algo atrás de mim se aproximava rapidamente. Não ousei olhar para trás. Concentrei-me em correr, em escapar. Finalmente vi a saída do túnel e me joguei para fora, caindo no chão do outro lado. Quando olhei ao redor, percebi que estava de volta à cidade normal. As ruas estavam movimentadas e as pessoas passavam apressadas, como se nada tivesse acontecido. Meu carro estava estacionado onde eu o havia deixado antes de entrar no túnel. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. Algo havia mudado em mim. Desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes vejo sombras se movendo no canto dos olhos ou ouço sussurros quando estou sozinho. O relógio na parede parece parar por segundos a mais do que deveria. E em algumas noites tenho sonhos com aquele lugar. 7 além. Não sei se foi real ou apenas um devaneio, mas uma coisa é certa. Nunca mais passarei por aquele túnel. Desde que me lembro, sempre fui fascinado por histórias de lugares misteriosos. Cresci ouvindo lendas urbanas sobre locais assombrados e dimensões paralelas, mas nunca imaginei que me tornaria o protagonista de uma dessas histórias. O que vou contar aqui não é uma invenção, nem algo que ouvi de terceiros. É um evento que vivi e que até hoje me assombra, um encontro que mudou minha percepção do mundo e do que existe além dele. Tudo começou em uma viagem a trabalho para o interior de São Paulo. Eu estava indo para uma pequena cidade chamada Serra Azul, onde participaria de uma reunião de negócios. Decidi pegar um atalho indicado por um colega. Ele mencionou que a rota passava por um túnel antigo e desativado, usado antigamente como acesso a uma ferrovia. Vai economizar uns bons 40 minutos, ele disse. Eu deveria ter desconfiado quando ele acrescentou com um sorriso estranho. Mas cuidado, dizem que aquele túnel é meio esquisito. Era tarde quando cheguei à entrada do túnel. O sol estava se pondo e o céu tinha aquele tom alaranjado que logo se transforma em escuridão total. O túnel era realmente imponente. Uma estrutura de pedra coberta por musgo e parcialmente escondida por galhos de árvores que pareciam querer engoli-lo. Uma placa enferrujada na entrada trazia a inscrição Túnel do Anhangabaú e uma data, 1923. Apesar do estado decadente, ele parecia seguro o suficiente para atravessar. Entrei no túnel dirigindo devagar. A luz dos faróis iluminava as paredes cobertas de grafites antigos e marcas de desgaste. O som dos pneus no chão de pedra ecoava de forma estranha, quase como se algo estivesse repetindo os ruídos ao fundo, mas com um leve atraso. Ignorei isso e continuei dirigindo. O túnel era mais longo do que eu esperava, e a luz no final, que parecia estar a poucos metros quando entrei, parecia não se aproximar. Foi então que percebi que meu GPS havia parado de funcionar. A tela exibia apenas um ponto estático, como se o sinal tivesse desaparecido. Minha estação de rádio também começou a chiar, até que foi completamente substituída por um som de estática. Apertei os olhos, tentando focar na estrada, mas o túnel parecia se transformar. As paredes, antes simples e cobertas de grafite, agora tinham uma textura estranha, quase orgânica, como se estivessem vivas. O desconforto começou a tomar conta de mim e decidi parar o carro por um momento. Desliguei o motor e fiquei em silêncio, tentando ouvir algo além do eco dos meus pensamentos. Foi quando percebi que não havia som algum. Nenhum ruído do motor, nenhum som do vento, apenas o silêncio mais absoluto que já experimentei. Olhei para o relógio no painel e percebi que ele havia parado.
As horas não avançavam, os segundos estavam congelados. Quando tentei ligar o carro novamente, ele não respondeu. Tentei várias vezes, mas era como se estivesse completamente morto. Peguei meu celular para pedir ajuda, mas ele também não funcionava. Sem outra escolha, saí do veículo e comecei a andar, achando que a saída não poderia estar muito longe. Conforme eu caminhava, a escuridão parecia se intensificar. Minha lanterna de bolso, que sempre mantinha no carro, começou a falhar, piscando como se algo estivesse interferindo em sua bateria. Foi quando vi, à minha frente, no que parecia ser o meio do túnel, havia uma luz fraca, como a de uma vela tremulante. Aproximei-me devagar, o som dos meus passos ecoando de forma anormal, como se o túnel estivesse vivo e respondendo à minha presença. Quando cheguei mais perto, vi que a luz vinha de um grupo de figuras paradas em círculo. Eram pessoas, ou algo parecido com pessoas. Estavam vestidas com roupas que pareciam saídas de um outro século. Roupas formais e antiquadas, mas em estado de decomposição. Seus rostos eram indistintos, quase borrados, como se fossem memórias desvanecendo. "Você está perdido", uma voz disse, mas nenhum deles parecia ter falado. A voz parecia vir do próprio túnel, reverberando nas paredes. Não deveria ter vindo aqui. Tentei recuar, mas percebi que o túnel às minhas costas havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas escuridão absoluta, um vazio opressor que parecia se estender para o infinito. A única opção era avançar. As figuras começaram a se mover, abrindo espaço para que eu passasse, como se estivessem me conduzindo a algum lugar. Conforme caminhava, percebi que o túnel não era mais apenas um espaço físico. Ele estava mudando, como se estivesse vivo e em constante mutação. As paredes pulsavam e o ar estava denso, carregado de uma energia que fazia meu corpo inteiro arrepiar. A sensação de ser observado era esmagadora. Finalmente, cheguei a um espaço aberto, algo que parecia impossível dentro de um túnel. Era uma sala ampla, iluminada por uma luz avermelhada que não tinha uma fonte clara. No centro, havia uma espécie de altar, feito de pedras estranhas, lisas e escuras. Sobre o altar, um objeto brilhava fracamente, uma chave. "Você tem que escolher", a voz disse novamente. Desta vez, estava mais clara, quase como se alguém estivesse ao meu lado. "A chave abre a porta para a saída, mas também trará algo de volta com você." Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. O ar ao meu redor parecia vibrar e as figuras que antes me observavam agora estavam mais próximas, me encarando com uma expectativa assustadora. Peguei a chave com as mãos trêmulas e, naquele momento, tudo mudou. A sala começou a tremer e as figuras desapareceram, engolidas pela escuridão. O túnel parecia desmoronar ao meu redor, mas eu vi uma porta se materializar à frente. Corri até ela e usei a chave, girando-a na fechadura com dificuldade. Quando a porta se abriu, uma luz intensa me cegou e senti como se estivesse sendo puxado para fora. Quando acordei, estava no meu carro, estacionado na saída do túnel. Tudo parecia normal novamente, mas eu sabia que algo estava errado. Meu relógio havia avançado apenas 1 minuto desde que entrei no túnel, mas a noite parecia mais densa, mais pesada. Desde então, coisas estranhas têm acontecido. Ouço passos em minha casa quando estou sozinho e objetos mudam de lugar sem explicação. Mas o pior são os sonhos. Todas as noites, sonho com o túnel, com as figuras e com a chave. E em cada sonho, a voz me avisa: "Você trouxe algo com você. Agora, ele está aqui." Não sei o que trouxe de volta, mas sei que está perto, me observando. E tenho certeza de uma coisa: nunca mais quero passar por aquele túnel novamente. Naquela noite, eu estava voltando de uma viagem longa e cansativa. A estrada estava praticamente deserta e as únicas luzes vinham dos faróis do meu carro. Um silêncio opressor tomava conta do ambiente, interrompido apenas pelo som do motor e pelo leve zumbido dos insetos no campo aberto.
Era a primeira vez que dirigia sozinho por aquele trecho, uma rota pouco usada entre pequenas cidades no interior. Depois de algumas horas de estrada, percebi que o combustível estava quase no fim. O marcador de gasolina piscava insistentemente e eu sabia que precisava parar no próximo posto. Quando finalmente avistei uma placa iluminada indicando um posto de gasolina a alguns quilômetros, suspirei aliviado. Não pensei duas vezes antes de seguir a seta da placa, mesmo que a estrada secundária que levava ao posto parecesse pouco convidativa. A entrada era uma via estreita, ladeada por árvores altas que bloqueavam quase toda a luz do luar. O caminho parecia se estender mais do que deveria, mas logo as luzes do posto surgiram à distância, brilhando de forma fraca e trêmula. O lugar tinha uma aparência antiga, como se estivesse parado no tempo. O letreiro exibia apenas a palavra combustível em letras apagadas, e as bombas pareciam saídas de uma década passada. Estacionei o carro ao lado de uma das bombas e desliguei o motor. O silêncio ali era ainda mais denso do que na estrada. Esperei por alguns instantes, esperando que algum frentista aparecesse, mas ninguém veio. Olhei ao redor e percebi que o posto parecia deserto. Havia uma pequena loja de conveniência ao lado, com uma luz piscando na entrada. Decidi sair do carro e explorar. O ar estava pesado e uma sensação incômoda tomou conta de mim assim que pisei no chão. Não sei explicar, mas era como se algo naquele lugar estivesse errado. Caminhei até a loja de conveniência e abri a porta, que rangeu de maneira exagerada. O som ecoou pelo ambiente vazio, como se o espaço fosse maior do que parecia. O interior da loja era tão estranho quanto o resto do lugar. As prateleiras estavam cheias de produtos antigos, com embalagens que eu nunca tinha visto antes. Alguns itens pareciam estar lá há tanto tempo que o pó os havia transformado em relíquias. Os rótulos estavam em uma língua que eu não reconhecia, e a iluminação era fraca, lançando sombras que dançavam nas paredes. No balcão, um sino de serviço estava estrategicamente colocado. Toquei-o, esperando que alguém aparecesse. O som foi agudo e prolongado, reverberando pelo lugar de maneira perturbadora. Após alguns segundos, uma figura surgiu no fundo da loja. Era um homem idoso, de aparência estranha, com olhos fundos e uma expressão apática. Ele vestia um uniforme desgastado e se movia de forma lenta, quase arrastada. "Preciso de gasolina", disse, tentando soar casual. O homem apenas acenou com a cabeça e saiu da loja sem dizer uma palavra. Seguiu de volta às bombas, onde ele começou a abastecer o carro. Foi então que percebi algo que me fez gelar. Na borda do posto, próximo à escuridão que parecia devorar a estrada, havia figuras paradas. Não eram claras, como sombras indecisas, mas eu sabia que estavam lá, me observando. "Quem são aquelas pessoas?", perguntei, tentando manter a calma. O homem parou por um momento, sem olhar para mim, e respondeu em um tom baixo e monótono: "Elas sempre estão aqui." Meu coração disparou, mas forcei-me a parecer calmo. Assim que o tanque ficou cheio, entrei no carro apressadamente e joguei uma nota pela janela para pagar. Queria sair dali o mais rápido possível. No entanto, quando tentei ligar o carro, o motor não respondeu. Tentei várias vezes, mas era como se o veículo estivesse completamente morto. Olhei pelo retrovisor e as figuras à distância pareciam ter se aproximado. A essa altura, percebi que algo estava terrivelmente errado. Saí do carro, tentando pensar em um plano, mas o velho já não estava mais lá. O posto parecia ainda mais silencioso e as luzes começaram a piscar de maneira frenética. Foi quando ouvi a primeira voz. Era um sussurro vindo de algum lugar próximo, mas não havia ninguém ao meu redor. "Você não devia estar aqui", a voz dizia, repetindo-se como um eco, mas com tons ligeiramente diferentes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Sem saber o que fazer, comecei a correr. Não importava para onde, eu só queria sair dali. Corri em direção à estrada de onde vim, mas ela parecia não ter fim.
O caminho que antes era curto, agora se estendia infinitamente, como se eu estivesse preso em um loop. O posto, apesar de ficar para trás, ainda era visível, como se eu não conseguisse me afastar realmente. Foi então que tropecei e caí no chão. Ao me levantar, percebi que o ambiente ao meu redor havia mudado. Não estava mais no posto, nem na estrada. Agora estava em um lugar vazio, envolto por uma névoa densa e iluminado por uma luz pálida que parecia não vir de lugar algum. À distância, vi as figuras novamente. Elas estavam mais próximas e agora eu podia vê-las com mais clareza. Não eram pessoas. Suas formas eram distorcidas, os rostos pareciam borrados e seus movimentos eram erráticos, como se estivessem presos em uma realidade diferente da minha. Eu gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. Tentei correr novamente, mas meus pés pareciam presos ao chão. As figuras se aproximavam lentamente e eu sabia que não havia como escapar. Fechei os olhos esperando pelo pior. Quando os abri, estava de volta ao carro. O motor estava ligado e o tanque estava cheio. As luzes do posto estavam apagadas e o lugar parecia completamente abandonado. Sem pensar, acelerei e voltei para a estrada principal, dirigindo sem parar até chegar a um local familiar. Desde aquela noite, evito estradas desertas e postos de gasolina isolados. Mas, mesmo em casa, ainda sinto que não estou sozinho. Às vezes, vejo sombras se movendo no canto dos olhos ou ouço sussurros no silêncio da noite. Algo me seguiu daquele lugar, algo que não pertence a este mundo. Eu nunca fui de acreditar em lendas urbanas ou histórias sobre dimensões paralelas, mas isso mudou depois de uma experiência que vivi e que nunca consegui explicar. O que vou relatar aconteceu há alguns anos, em uma noite comum que se transformou em um pesadelo. Desde então, evito becos e ruas desertas, porque sei que há lugares que levam a algo além do que podemos compreender. Algo que muitos chamam de sete-além. Era uma sexta-feira e eu estava voltando para casa depois de uma reunião de trabalho que terminou mais tarde do que o esperado. Estava exausto e ansioso para chegar, mas o centro da cidade estava lotado, como sempre, mesmo à noite. Decidi pegar um atalho que cortava por um beco entre dois prédios antigos. Era uma passagem que eu conhecia bem e que encurtava meu caminho em pelo menos 15 minutos. O beco era estreito, com muros altos de tijolos cobertos de grafites e pichações. As lâmpadas penduradas ao longo do caminho piscavam de forma intermitente, lançando sombras estranhas que pareciam se mover sozinhas. Não era a primeira vez que eu passava por ali, mas naquela noite algo estava diferente. O ar parecia mais frio e um silêncio incomum tomava conta do lugar. Mesmo no centro da cidade, não havia o som de carros, vozes ou qualquer outro ruído. Conforme caminhava, percebi que o beco parecia mais longo do que o normal. A cada passo, a saída, que deveria estar a poucos metros, parecia se distanciar. Olhei para trás, e a entrada também parecia mais longe do que deveria estar. Meu coração começou a bater mais rápido. Era como se o espaço estivesse se estendendo, brincando com minha percepção. Tentei acelerar o passo, mas quanto mais eu andava, mais a sensação de que algo estava errado aumentava. As paredes do beco, antes simples e familiares, começaram a mudar. As pichações desapareceram, dando lugar a marcas estranhas, símbolos que eu nunca tinha visto antes. As luzes piscavam de maneira mais intensa, até que uma a uma começaram a apagar. No momento em que a última lâmpada se apagou, eu estava completamente no escuro. O pânico tomou conta de mim e comecei a correr, tentando encontrar a saída. Foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro, vindo de todos os lados. No início, pensei que era minha mente pregando peças, mas os sussurros ficaram mais altos, e agora eu podia distinguir palavras. "Você não deveria estar aqui",
diziam repetidas vezes em vozes diferentes e inquietantes. Foi nesse momento que percebi uma luz à frente, uma luz fraca, mas que parecia promissora. Corri em direção a ela, achando que finalmente havia encontrado a saída. Quando cheguei mais perto, vi que a luz vinha de um poste antigo que iluminava uma pequena praça. Mas algo estava errado. A praça não deveria estar ali. Eu conhecia bem a área e aquele espaço simplesmente não existia. A praça era cercada por edifícios altos e sem janelas que pareciam se curvar sobre mim, como se estivessem me observando. No centro, havia um banco de madeira desgastado e uma figura sentada nele. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele usava um terno antigo, com cortes que lembravam outra época, e tinha um chapéu que escondia parte de seu rosto. Finalmente chegou, ele disse sem olhar diretamente para mim. Sua voz era calma, mas havia algo de errado nela, como se ecoasse de um lugar distante. Cheguei onde? Perguntei, tentando manter a compostura, mas minha voz saiu trêmula. Ele levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos, no entanto, eram diferentes. Não eram humanos. Eram negros, sem pupilas, como duas janelas abertas para o vazio. Você está em um lugar que não deveria estar, ele respondeu, levantando-se do banco. Mas agora que chegou aqui, não há como voltar. Eu dei um passo para trás, sentindo o pânico crescer. Tentei correr, mas meus pés não se moviam. Era como se o chão tivesse se tornado uma extensão do meu corpo, me prendendo no lugar. O homem começou a se aproximar lentamente, e os sussurros ao meu redor ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Sete além escolhe, ele continuou, parando a poucos metros de mim. E você foi escolhido. Foi então que tudo mudou. A luz do poste começou a piscar, e o ambiente ao meu redor começou a se transformar. As paredes dos edifícios começaram a se contorcer como se estivessem vivas, e a praça foi tomada por uma névoa espessa e sufocante. Quando a névoa se dissipou, eu estava em outro lugar. Era um corredor estreito e sem fim, com paredes de pedra úmida e chão irregular. A iluminação vinha de uma fonte desconhecida, uma luz azulada e inquietante que parecia surgir do próprio ar. O silêncio era absoluto, mas eu podia sentir que não estava sozinho. Comecei a andar sem saber para onde estava indo. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava e sombras se moviam ao meu redor, sempre no limite da minha visão. Tentei falar, gritar, mas minha voz não saía. Era como se o lugar tivesse me silenciado, me transformado em parte dele. Após o que pareceram horas, vi uma porta ao final do corredor. Ela era diferente de tudo que eu já havia visto, feita de um metal negro e brilhante, com símbolos gravados em sua superfície. Aproximei-me com cautela, mas antes que pudesse tocá-la, a porta se abriu sozinha. O que vi do outro lado é algo que nunca vou esquecer. Era uma cidade, mas não como as que conhecemos. Os edifícios eram impossíveis, com formas que desafiavam a lógica, e as ruas pareciam se mover, como se tivessem vida própria. O céu era de um tom escuro, sem estrelas, mas com uma luz difusa que iluminava tudo de maneira surreal. No meio daquela cidade impossível havia pessoas, ou algo parecido com pessoas. Suas formas eram distorcidas, como se fossem reflexos em um espelho quebrado. Elas se moviam de forma errática, mas todas pareciam cientes de minha presença. Algumas pararam e me observaram, enquanto outras apenas continuaram seus movimentos sem lógica aparente. Sem outra opção, comecei a caminhar pela cidade. Não havia um caminho claro, mas algo dentro de mim parecia me guiar, como se eu soubesse exatamente para onde ir. Passei por ruas e becos que se transformavam à medida que eu avançava, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer só aumentava. Finalmente, cheguei a uma praça, semelhante à primeira que vi. No centro, havia um objeto, um pequeno espelho apoiado em um pedestal.
Aproximei-me e olhei para ele, mas o reflexo que vi não era meu. Era o homem do banco, o mesmo com o rosto pálido e os olhos negros. Ele sorriu de forma sinistra e disse apenas uma palavra: acorde. De repente, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava de volta ao beco, exatamente no ponto onde havia entrado. O tempo parecia não ter passado, mas algo estava diferente. O beco estava em silêncio, mas eu podia sentir que não estava mais sozinho. Desde aquela noite, evito qualquer atalho ou lugar desconhecido. O que vivi foi real, e sei que, de alguma forma, toquei a dimensão de 7 além. Às vezes vejo sombras se movendo ao meu redor ou ouço sussurros quando estou sozinho. Não sei o que aconteceu comigo naquele beco, mas sei que trouxe algo de volta. Algo que está sempre comigo, observando. Se você gostou deste relato sombrio, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história aterrorizante. Compartilhe com amigos que também gostam de mistérios. E se você tiver um relato assustador, envie para o e-mail da descrição. Quem sabe sua história não aparece por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho no desconhecido.